Salve, minha rapaziada, quem fala é seu co-apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado Pipoca Vegana, meus amigos, online, e salteado em mais um episódio incrível desse podcast maravilhoso. E hoje, sem mais delongas, hoje iremos falar de sim, terror. Terror pela trilionésima quinta vez, porque a gente sabe que vocês gostam muito. Então sempre antenados, filmes de terror, que a gente sempre sabe, vocês são ligeirinhos. E cara, hoje sim, sem se promover muito, hoje iremos falar de Nosferatu. Isso, meu amigo, o remake do filme de 1922, que ganhou sua nova versão, dirigida pelo Robert Eggers, que agora foi produzida que foi protagonizada pelo Bill Skarsgård. Tem no seu elenco Willem Dafoe, Lily Rose Depp, a Emma Corrin, o Nicholas Hoult, o Ralph Ineson, um elenco de piso. Além também do Aaron Taylor-Johnson aqui, não podemos esquecer do Aaron Taylor-Johnson também. Cara, quando anunciou esse filme, eu confesso que eu pensei, mano, tem tudo pra ser esquecível. Até quando anunciou que, opa, o Robert Eggers, ele vai dirigir. E pra quem sabe, quem não sabe quem é o Robert Eggers, ele simplesmente é diretor da Bruxa, do Farol e do Homem do Norte também. E, cara, ele é um diretor que condiz muito com esse clima mais pesado, com esse clima mais dark, assim, sabe? Ele poderia fazer uma excelente adaptação, porque, pô, se ele fez uma adaptação bem, entre aspas, do Homem do Norte, que relembra muito da mitologia grega, assim, né? Se ele fez uma adaptação mais ou menos assim, imagina uma adaptação direta de Nosferatu, que também, de uma certa forma, é uma adaptação do Drácula, né? Que, pra quem não sabe, o Nosferatu, ele é o Drácula, né? Só que como não tinha os direitos da época, simplesmente, epa, vamos fazer a nossa própria adaptação aqui e criar uma parada mais autoral aqui. E, mano, eu vou te falar, eu tava realmente sem expectativa nenhuma mesmo. Eu até anunciado do diretor, mas quando eu vi o filme, cara, eu as primeiras imagens e tal, vi as críticas foram bem mistas. E, meu, sem mais delongas, eu vou falar. Nosferatu, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu acho que o Nosferatu, ele é dos filmes do Robert Eggers, é o pior. Sim, é o pior. Mas isso não significa que o filme é ruim, porque o Robert Eggers, ele é um dos diretores que só lança pedrada. A Bruxa é pedrada, o Farol é pedrada, o Homem do Norte pra mim é o melhor filme dele. Ainda segue o melhor filme dele, mas Nosferatu é um filme que, pô, ali ele tinha que seguir de uma certa forma, um script, né. Então ele não podia fugir muito dali, não podia ser o Robert Eggers daquele tom mais mirabolante. Mas, cara, é muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Cara, eu sou do time que não chegou a ver a versão original de 1922. Pra quem não sabe, é um filme mudo, é um filme preto e branco, é um filme que exige muito da paciência do espectador para poder ver, e a versão atual também exige, afinal é 2 horas e 12 de filme. E, mano, eu gostei de como escolheram o diretor certo, não podia ser outro diretor sem ser o Robert Eggers, porque o Robert Eggers, ele é um dos diretores, pelo menos de terror, mais autoral que existe pós James Wan. Porque ele tem a sua identidade, a sua camada própria, de elementos particulares que ele consegue implementar nos seus filmes, que é a baixa densidade, que é uma fotografia que favorece a expressão corporal dos seus protagonistas, dos seus atores, no caso. Ele tem uma atmosfera que só ele consegue implementar. E a gente observa que, assim, pra quem não se lembra, A Bruxa, ele é um terror, mas só que é um terror mais psicológico. Enquanto, por exemplo, o Nosferatu, que é do mesmo gênero, ele é um terror que não é tão psicológico assim, ele é mais um terror visual,
que claro, tem suas camadas de jump scare lá, tudo bem, suas camadas de tensão, mas ele é algo mais visual, é algo que tipo, é implementado de propósito certas coisas para perturbar o espectador. E isso não significa que é algo ruim, é uma parada que claramente desde o começo você vê que é uma identidade do Robert Eggers mesmo. E isso é uma parada muito legal. E, cara, toda a história em si, pô, pra quem nunca viu o clássico, fica meio: "Opa, nossa, então do que se trata o filme?". O filme se trata, sei lá, do vampiro que é um comedor de casadas? Não, no fi lá na verdade o filme nada mais nada menos do que tipo, pô, é um filme sobre vampiro. E pô, nossa, vampiro tá tão na moda. Não, tipo, depois de tantos filmes de terror, terror de satanismo, demônios, sabe, hoje em dia, filmes sobre palhaços que voltou de uma certa forma à moda com It, vai ter o filme do Homem do Saco, vai ter o filme do lobisomem, vai ter, filme agora mais terror, um terror barra inteligente, aquele terror que tipo, é aquele mais psicológico, e Nosferatu ele se encaixa daquele terror mais clássico. E ele consegue trazer todos os elementos possíveis que flerta com o clássico, mas também flerta com a modernidade. Como assim, Enzo? Uma parada que eu gostei muito do Nosferatu, eu não s eu assim, se você viu o clássico, você pode sempre me corrigir pra gente poder implementar mais, completar cada vez mais esse episódio. Mas eu gosto do filme porque ele flerta muito com o que é fantasia, mas com o que é algo do ocultismo, algo mais satânico, assim, tá ligado? Ele flerta muito com tipo: "Opa, será que é real? Será que é algo bobo, fantasioso mesmo? Ou é algo que, tipo, igual falar é coisa do demônio?". Porque na época que foi lançado, em 1922, filme como assim é tipo um filme que beira a blasfêmia, não era tão popular falar sobre isso. Afinal, porque não era o assunto a ser falado, era um assunto mais era um tabu, né. E o filme de hoje ele flerta muito tipo: "Opa, não, é algo não é um demônio, é uma peste, não é uma peste, é um vampiro", sabe. Eu gostei muito dessa metalinguagem, de como o filme ele consegue flertar com: "Será que é um vampiro? Será que é um demônio? Será que é uma peste? Será que é uma luz? Será que é um fruto de uma alucinação geral?", sabe, porque a Alemanha se passar por uma peste naquele momento, sabe, já naquele contexto histórico, sabe, é tantas camadas, são tantos pontos que o Nosferatu ele engloba, que torna o filme ele rico em detalhes. Eu gosto muito de como o filme ele é rico em detalhes. Pelo menos em termos de história. Isso é uma parada muito legal, porque você vê como a não a presença do Nosferatu não é necessária ser uma presença naquele momento, mas seu miticismo, ele abre, diálogos de não só: "Pô, é o vampiro que tá trazendo a peste", não, tipo, pô, é um demônio. É um cara que englobou adoradores e tá indo atrás da sua presa, sabe, tipo, que ele não é algo de amor, é algo de posse mesmo, sabe, é uma parada muito legal como o filme ele é um clássico, ele pega muitos elementos do clássico, mas ele torna o filme até em muitos momentos bem moderno, isso é uma parada muito legal. E também uma das paradas que eu mais gostei, assim, do filme, eu estava até falando com uma amiga minha, assim que a gente sai da sessão, como o filme isso claro, muitas das vezes é uma parada mais detalhes técnicos, mas também da atuação. Mas como o filme, ele favoreceu os 2 protagonistas, né, que no caso é a Ellen e o Thomas. Cara, eu amei isso. Eu amei como assim, todos os personagens, de acordo com aquele momento histórico e tals, claro, na época, o filme era mudo, os diálogos eram mais curtos, então dependia muito mais do visual mesmo. Mas eu gosto de como, assim, naquela época, deu aquele tom mais teatral. Claro, não que os outros personagens, como o doutor, o Conde Orlok, o Friendich, sabe, tipo, toda essa galera, eles não tiveram um diálogo mais profundo, mas precisamente o Thomas e a Ellen, que de uma certa forma são os protagonistas, eles o roteiro ele deu
um conteúdo mais rico para eles poderem trabalhar. Como assim, Enzo? Os diálogos dele eram diferentes. Não só a atuação, que eu vou falar isso muito mais pra frente, que é uma das coisas que mais eu gostei, mas os diálogos desse filme são mais poderosos, porque eles beiram muito com aquele misticismo, mas também com aquela parada de, pô, de como se fala? Não é de de surrealismo, sabe? De aquela parada tipo: "Opa, será que de fato é real? Será que é um sonho?", sabe? Os diálogos deles, dos 2 protagonistas, do caso do casal Hutter, eles são diálogos de peça de teatro, por exemplo. É uma coisa que beira a peça de teatro. É algo mais refinado, é um diálogo que parece que foi feito especificamente para os 2 poderem brilhar naquela adaptação. E eu gostei muito disso, como o roteiro, ele deu margem para não favorecer só a Ellen, que no caso era a principal vítima do Nosferatu, mas também o Thomas também, que de uma certa forma comeu o pão que o diabo amassou ali, sabe. Que começou sendo de uma certa forma uma das principais vítimas, mas que passou por muita barra, mas não esquecendo só ele, mas a Ellen também, que tudo começou com ela, tudo se resumiu a ela e terminou com ela, sabe. Isso é uma parada que eu gostei muito de como o roteiro desse filme, ele ele trouxe uns diálogos mais refinados para os 2, os diálogos é mais fino, é uma parada que beira uma peça de teatro, uma coisa que lembra uma poesia, um cântico de grandes poetistas mesmo, sabe, que é um diálogo mais refinado, algo mais coloquial, por exemplo. Isso é uma coisa muito, assim, quando você para, assim, pra você assistir, claro que tem filmes que isso é legal e tem filmes que isso enche o saco. Mas é uma coisa muito gostosa, uma parada mega maneira. Eh, a cena, por exemplo, dos 2, na hora que eles conversam antes, eu acho que foi na segunda noite, quando após o Nosferatu ele condenar ela e falar: "Ó, vai ter 3 noites. Na primeira você me recusou, na segunda você vai você vai você vai cair a ficha que vai ter que me aceitar e na terceira tu vai me aceitar". E na segunda noite aquele diálogo ali é poderoso demais, cara. É uma parada meio que surreal ali, mano. O diálogo desse filme é muito bom. E uma parada também que eu gostei muito, assim, pra finalizar sobre o roteiro, a história desse filme, como também, por mais que seja um filme de terror e drama, muitos momentos, é também uma história de amor. Mas não uma história de amor entre a Ellen e o Conde Orlok, no caso o Nosferatu, não é nem isso, mas do próprio Thomas e a Ellen também. Porque se você for para pensar, até estava falando com essa minha amiga, eh, tudo começou de uma certa forma, assim, claro, teve aquela introdução que mostrava o romance entre como se fala, entre o Nosferatu e a Ellen, mas tu a história de amor é entre o Thomas e a Ellen, que no caso tipo, tudo começou quando o Thomas salvou a vida da Ellen, sabe. É, quando ela parou de ter esses ataques, parou de ter essas crises quando ela conheceu o Thomas. Mas o Thomas estava tão na crise quanto e ela se sacrificou, sabe. Essa metáfora, tipo, os 2 se salvaram, os 2 tiveram aquele, como se fala? Aquela salvação um na vida do outro. Mas no fim acabou sendo aquele sacrifício que foi algo que perpetuou no final do filme, que até foi uma das coisas, assim, uma das críticas do filme que eu faço, porque, tipo, não é uma das críticas, tipo, nossa, algo que eu odiei, mas o final foi tão, assim, direto e reto, foi tão, tipo, sem cuspe, porque, tipo, foi igual o doutor falou, o doutor Albin, né, ele falou: "Não, para acabar com o Nosferatu, é ele poder estar com a sua amada até o canto do galo e ele perceber que é de manhã e morrer, sabe, e a dama se sacrificar". E foi literalmente isso e acabou, sabe, não teve rodeio. Tanto que a última imagem do filme é o Nosferatu em cima dela e acabou, sabe, tipo, é uma parada que foi reto, direto, indolor e não precisou estender mais além disso, sabe, tipo, tipo, é aquela coisa, a bela matou a fera e acabou, sabe. Mas, cara, além de ser um filme de terror e de drama, também é uma história de amor. E eu gosto como o filme ele consegue, tipo,
ele fazer aquela transição de um gênero para o outro gênero, para um outro gênero, e entrega uma parada mais completinha, cara. Eu gostei bastante disso. Cara, assim, saindo agora do roteiro, uma outra parada que eu amei, mano, os detalhes técnicos desse filme, assim, eu ainda acho o Homem do Norte muito bom mesmo. Mas, cara, os detalhes técnicos desse filme é uma parada de maluco. Tipo, velho, é impressionante. Mano, eu lembro a cena que me causou com todo respeito, um tesão na transição de cena quando eles estão chegando lá no. Quando o Thomas tá chegando no castelo lá do Conde Orlok, que ele, tipo, a câmera sobe. Tipo, sobe, tipo assim, ele levanta a cabeça, a câmera vira de cabeça pra baixo e mostra a carruagem indo. Aí quando dá um zoom na carruagem, aí tipo abaixa a câmera e tipo mostra a cabeça do Thomas e vira, e, tipo ele vira de lado e a coisa tipo e a câmera vai lá e acompanha ele, mano. É uma parada. Mano, aquela cena me causou um tesão. Nossa, aquela cena, a cena na qual, tipo, relembrou muito do clássico, que, tipo, ele meio que tá voando e, tipo, a cidade é muito grande. Conforme ele vai voando, a cidade fica pequena, como se, tipo, o ator simplesmente só tivesse colocado a mão em cima de uma maquete. Que aí pode ser, tipo, ao invés de ser uma computação gráfica, pode ser claramente um efeito prático. Tipo, ter feito uma maquete da cidade e colocar uma mão com a sombra em cima. Sabe? É uma parada que, assim, uma delícia pra quem gosta de cinema, sabe? Tipo, quando você para pra pensar essa cena, cara, a cena do. É mano, a cena do que o Thomas está no castelo com o Jorlok é uma cena que causa um tesão por si só. Mas não só a fotografia em si que é perfeita pra mim, mas a mixagem de som desse filme é uma parada de loucura, loucura. Mano, assim que ele entra no castelo, que tipo, simplesmente a trilha sonora sobe, mas sobe tipo no volume 100, mas também a cena na qual tipo toda a trilha sonora é abafada. É abafada, os efeitos ao redor e tipo a única coisa que acompanha é os passos do Thomas em direção ao castelo antes de ser interrompido pela carruagem. Cara, essa cena é linda para um caramba, é linda para um caramba. Mano, nossa, bizarro como, tipo, a fotografia ela é muito boa, a mixagem de som ela é muito boa, os efeitos, assim, especiais, no caso a maquiagem, ele é muito bom. A maquiagem do Nosferatu ficou linda, linda. Eu acho que não precisou, tipo, de tanto capricho, não foi necessário, afinal, pô, o Drácula já estava sendo bem representado por si só, mas não só dessa cena, mas as cenas também, tipo, dos animais, por exemplo, infelizmente sendo mortos, de mostrar quando a pessoa pegava a peste. Mano, a maquiagem ali estava linda demais, cara, linda demais. Eu acho que os detalhes técnicos desse filme foi a coisa que mais eu gostei desse filme. Foi a coisa que eu mais gostei, tipo, disparado do filme, sabe? Tipo, tem poucas coisas que eu não gostei desse filme, sabe? Tipo, além do final que eu achei que, tipo, foi direto e reto, assim, e tal. E não é uma coisa que eu não gostei, mas é o que, sei lá, é que poderia ter dado um caprichozinho ali. Eu acho que, tipo, tem cenas que foram demasiadamente longas, que eles poderiam ter encurtado. Mas eu acho que, tipo. Mas tá tudo bem, sabe? Tipo, é uma parada bem Robert Eggers mesmo, quando ele quer, tipo, implementar toda uma atmosfera e, tipo, pegar o espectador de surpresa. Eu gosto muito de como ele conduz a narrativa a favor da direção dele e da construção do filme. Eu gosto muito disso, como quando ele faz isso. E, cara, indo para as atuações, mano, atuações também é uma parada que é coisa de maluco, mano. Mano, o Aaron Taylor Johnson, ele tá muito bem. Eu gosto como ele tá se permitindo muito ir para vários filmes, sabe? Tipo, ele em Trem Bala, ele em Craven. Mano, em si, Craven não é um filme ruim. E, tipo, ele tá bom nesse filme, não tá nada de ruim, sabe? Tipo, ele é um ator que tem se permitido muito, sabe?
eu tô muito ansioso pra ver ele em Extermínio, a Evolução, e ele tava muito bom, sabe, tipo aquele cara mais cético que não estava acreditando que era uma possessão e nem algo mágico, mas sim uma causa de peste. O jeito como ele se portava em cena e ele trazia aquela sensação de ceticismo, uma parada muito louca. Mano, o William Dafoe, mano, o casamento, o William Dafoe e o Robert Eggers é um casamento que flui muito bem, porque o o universo Robert Eggers é um universo mais mirabolante, mais fora da casinha, sabe. E nem tanto pelo Homem do Norte, mas sim pelo O Farol, cara, ele dá margem pra atuação mais autoral, para o ator poder brilhar. E o William Dafoe, ele se destaca muito bem quando não é algo blockbuster, quando não é algo que, tipo, tem que ser seguido à risca, mas é algo que promove uma liberdade criativa maior. Ele consegue, tipo, dar mais carisma para os seus personagens. E o personagem do Albin, ele conseguiu ir tão bem, sabe, aquele cara que é meio criticado por falar sobre algo que pouco se comentava na época, que era encarado com bastante ceticismo, sabe, e ele trazer isso com bastante tipo: "Não, isso é verdade, liberte ela, isso que você tá fazendo é uma tortura, deixa ela falar, porque isso é verdade, ela é um vampiro, não é só uma mera peste". Cara, a atuação do William Dafoe nesse filme estava implacável. Não é a melhor atuação dele, óbvio, tipo, eu ainda prefiro, por exemplo, a atuação dele em O Farol, mas obviamente porque O Farol ele era o protagonista. Mas, cara, gostei muito da atuação do Willem Dafoe, gostei muito. O casamento dele entre ele e o Robert Eggers é muito bom mesmo. O Bill Skarsgård, cara, ele um outro ator muito multifacetado, cara. Pra quem não se lembra, mano, ele em O Corvo ele é muito bom, uma das poucas coisas que preza naquele filme. O jeito como ele incorporou o It também é uma parada que, cara, deu uma coloca uma maquiagem pesada na careta dele e deixa a magia fluir, porque ele é um ator muito bom, um ator muito multifacetado. Ele, tipo, mano, ele traz ele, tipo, eu gosto quando o ator ele é versátil, ele consegue ir de um lugar para o outro, se promover de um lugar para o outro, sem medo, sabe, tipo, a maquiagem não impede dele de poder brilhar, não é um peso pra ele, mas sim um recurso pra ele poder, tipo, atuar, pra ele poder performar do melhor jeito, cara. Então gostei muito disso, de como ele interpretou bem o próprio Nosferatu, por mais que uma das coisas que eu mais gosto, assim, do Robert Eggers é a baixa densidade dos filmes dele, que ele, tipo, muitas vezes ele não permite dos protagonistas aparecerem tanto, assim, de dia e tals e, consequentemente, pouco aparecer, que foi o caso do Nosferatu, que ele pouco apareceu, tipo, a sua cara mesmo, mas a sua presença de tela em si foi muito boa e, cara, de verdade, uma atuação de alto nível, mas não supera a atuação tanto do Nicholas Hoult e também da Lily Rose Depp, que eu vou começar até do Nicholas Hoult, cara, nossa, ele é um ator que cresceu muito, cara, tipo, pra quem viu todo um crescimento na carreira dele, cara, começou com Skins, da série Skins, aí depois foi X-Men Primeira Classe, aí depois foi Mad Max, cara, aí depois foi Meu Namorado é um Zumbi, aí, cara, o ator e dá até ele vai até o Nosferatu mano, ele é um ator muito bom. Ele é um ator que, tipo, ele tem aquela carinha de cachorro pidão, mas, mano, ele é um ator que entrega tudo, tudo, sabe? Tipo, é um personagem que caiu pra ele e ele conseguiu performar tão bem, tão bem. Ele conseguiu transparecer toda a tensão necessária pra pra presença de tela, sabe? Tipo, até muitas vezes mais do que a própria Lily Rose Depp, sabe? Tipo, ele conseguiu a sensação da gente ver no filme, a gente via através dos olhos dele, sabe? Tipo, aquela coisa, tipo: "Mano, que porra é essa que tá acontecendo?", sabe, tipo aquela tensão master, mano, gostei muito, muito, muito de como a atuação dele foi perfeita, mano, em termos de drama, mano, ele carregou o filme nas costas, mano. Ele, tipo, foi o coração, assim, do filme, sabe, porque ele foi tão bem, o desespero dele era tão nítido que, cara, pra mim a atuação dele foi uma das melhores, assim, bate muito de frente com a da Lily Rose Depp, mano. Cara, é uma atriz que é muito boa. Cara, infelizmente, tipo, muita gente vai lembrar dela só em The Idol mesmo,
Mas, cara, nesse filme ela se provou demais como ela estava boa, como ela também é uma atriz muito talentosa, mano, muito talentosa, sabe, tipo, ela, mano, ela tem um semblante de doida. Mano, na moral, eu tinha momentos que eu tinha mais medo dela do que do próprio Conde Orlok, sabe, tipo, quando ela aparecia meio que de relance, o olhar dela, tipo, encarando, a Ana, o jeito como ela, tipo, quando ela se performava quando estava meio que possessiva, assim, mano, é uma parada que, cara, muito doida, mano, a atuação dela. Juro pra você, a atuação dela do Nicolas Hoult, pra mim, foi muito celebrada na segunda noite, quando os 2 estão ali, ela se culpa, depois ela culpa ele, depois eles transam, aí depois ela meio que entra em transe, mano. Cara, aquela cena é absolute cinema. Em termos de atuação também, como ela, tipo, ela performou tão bem, mano. A linguagem corporal dela, em todas as cenas do filme, sabe, tipo, as caretas, as expressões faciais, no caso, né, as expressões corporais, sabe, o jeito como ela falava, nossa, cara, coisa surreal. Eu acho que a atuação desse filme é muito poderosa e honestamente, tipo, caberia uma indicação, tá, eu não vou falar que não caberia não, mas eu acho que não vai ser indicado não, por preconceito da academia com filme de terror, né. Hereditário. Mas, tipo, de resto, eh, a atuação é muito boa, os efeitos práticos é muito bom, o roteiro é muito bom e Nosferatu é muito bom. É um filme que é acima da média, assim, é um filme que, pra mim, valeu a pena o investimento. Eu entendo as críticas em falar do ritmo do filme, mas, cara, é um ritmo necessário, porque, pô, se você já viu o filme do Robert Eggers e não tá acostumado ainda, cara, então, ó, talvez o problema esteja um pouco em entender como que é a sua forma de condução. Porque todos os filmes é mais ou menos nesse ritmo. Claro que tem filmes que ele executa melhor, igual pra mim, por exemplo, foi O Homem do Norte. Mas, cara, esse é um filme que é muito bom, Nosferatu. É um filme, pra mim, é um filme muito bom. Gostei demais desse filme. Gostei demais, demais mesmo. Eu acho que é um dos poucos filmes que, cara, ele me espantou, mas me cativou na mesma proporção, cara. Foi nojento, foi gore, foi muito pesado em muitas coisas. A cena na qual o Nosferatu mata as crianças, a cena que o Frederick, meio que beija e depois tem relações com a mulher que já estava morta. A cena em que o Hurgnok ele come o pombo, come os animais ali. É umas paradas ali de, assim, de gore mesmo, de terror mesmo. Mas ainda assim é um filme, mano, incrível, pra mim é muito bom, pra mim é um filme memorável, assim, é um bom começo, assim, do cinema 2025 pra nós. Então, cara, eu vou dar uma nota 9,5 pra Nosferatu, tá. E é isso, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês, nos siga nas redes sociais, estamos esperando no Thread, no X, no Instagram e também no TikTok. Além também de você nos ouvir não só no YouTube, mas no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Se você não gostou, pô, fala porque você não gostou. Não precisa jogar hate na internet, meu amigo. É isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau!